Nesse vídeo eu vou trazer para vocês um comunicado ao mercado de Petrobras, outro comunicado ao mercado de Petrobras, um comunicado ao mercado de CEMIG e um fato relevante de Bradesco. Então vamos ao vídeo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar você clica aí no botãozinho vermelho embaixo de inscrição para ajudar esse canal, tá bom? E começando aqui por uma notícia intermediária, a Bolsa Brasileira B3 volta a fechar ali às 17 horas, a partir de segunda-feira, dia 14 de fevereiro. Lembrando que às 17 horas era o fechamento normal do mercado à vista da bolsa. Isso vai trazer novamente o aftermarket, com negociações entre 5h30 e 18 horas. Lembrando que anteriormente a bolsa estava aberta até às 18 horas. E essa alteração, que é um retorno do que era antes, ocorreu porque os Estados Unidos iriam entrar no horário de verão em 13 de março. Com isso, a diferença entre Brasil e Nova York cairá das atuais 2 horas para apenas 1 hora. Lembrando aqui que a alteração do pregão da B3 acontece todos os anos, tendo como objetivo seguir o horário de funcionamento do mercado dos Estados Unidos, já que grande parte do volume negociado diariamente advém de investidores estrangeiros. Prosseguindo aqui, notícia que fez hoje a bolsa despencar foi os dados do IBGE sobre a inflação, IPCA. Ele subiu 1,01% em fevereiro. É o maior índice inflacionário para o mês de fevereiro desde 2015, governo Dilma. Foi bem acima do esperado. A estimativa dos analistas consultados era de que o IPCA tivesse subido abaixo de 1%, mas na verdade não o foi. E aí então, obviamente, dólar subiu e Bovespa despencou quase 2%. Ele começou com uma pequena alta na data de hoje, mas acabou virando para a queda. E diante dessa queda eu pergunto a vocês, mudou alguma coisa para as empresas que você investe? Não. Então uma queda dessa aqui é puramente psicológica ou é real? É claro que a inflação é sempre muito ruim, só que ela sempre vai existir, principalmente num país emergente como o Brasil. De modo que se você ficar se preocupando com esse fator macroeconômico para fazer as suas aquisições, você sempre vai fazer giros de carteira intermináveis, operar notícias e nunca vai ter consistência no mercado. Raramente quem fica operando notícias ou fica procurando o melhor momento para adquirir ações, entrar na bolsa, tem consistência no mercado. Quem tiver há vários anos no mercado e já está, por exemplo, tendo um bom fluxo de dividendos, já deixa aqui nos comentários se você concorda com essa opinião. Prosseguindo em relação à Petrobras, ela trouxe aqui um esclarecimento sobre notícias, já que ela recebeu um ofício ali da CVM pedindo os seguintes esclarecimentos. E o título da notícia foi: Governo muda o discurso e avalia segurar reajustes da Petrobras. E o trecho da notícia principal foi o seguinte: a valorização do petróleo levou o governo Jair Bolsonaro a discutir internamente com o Congresso a possibilidade de segurar temporariamente os reajustes de preços da Petrobras. Após o lucro recorde de 106 bi em 2021, a avaliação do governo é que é possível haver uma colaboração dos acionistas para minimizar os efeitos da cotação do petróleo sobre o preço nas bombas, que disparou em razão da guerra na Ucrânia. Ou seja, acionistas devem se sacrificar pela cagada realizada por um outro país. Chega a ser piada. Bom, e o esclarecimento da Petrobras foi o seguinte: de que nesse momento estão em discussão no Congresso Nacional diversos projetos de lei que abordam a questão dos preços dos combustíveis. Nesse contexto, a companhia esclarece que auxilia e apoia as discussões com posicionamentos técnicos e de forma transparente. A Petrobras continua monitorando os desdobramentos da escalada do preço do petróleo em seus negócios, buscando evitar o repasse de volatilidade e oscilações de curto prazo, causadas por eventos conjunturais para os seus preços internos. A companhia entende, ademais, que as informações constantes da matéria da Folha de São Paulo não caracterizam fato relevante. É tudo mero rumor, né? E é isso. E o principal ponto é, de fato, há projetos no Congresso Nacional que visam principalmente mudar a tributação sobre os combustíveis. É completamente impensável que o ICMS continue da forma como está, promovendo o efeito cascata toda vez que a sua base de cálculo altera, e a base de cálculo é o quê? O preço do combustível. Aumentando-se o petróleo, aumenta-se automaticamente o ICMS. De modo que, num momento como esse, não é o acionista que deve se sacrificar, mas o Estado sim deve se sacrificar, renunciando receita em prol da população que está sob risco de sequer conseguir se deslocar-se. E estamos aí vivenciando uma nova greve de caminhoneiros. Por isso, o Estado minimamente deve ter sensibilidade no momento, de modo a zerar qualquer tipo de tributação que incida sobre combustíveis. Mas essa é a minha opinião. Prosseguindo, um outro comunicado de Petrobras a respeito da venda da refinaria REMAN, ela informa ali que a Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, publicou no dia 8 de março despacho declarando complexo o ato de concentração e determinando a realização de algumas diligências. Ou seja, o CAD diz o seguinte: para eu
aprovar essa venda da refinaria REMAN, você precisa cumprir algumas condições ali. Essas diligências, essas condições, esses atos que devem ser praticados segundo o CAD, estão relacionadas ao aprofundamento da análise da operação e seus efeitos sobre os mercados de refino e possíveis impactos concorrenciais. Óbvio que a Petrobras vai colaborar com o CAD nesse sentido, senão não consegue a aprovação da venda, sendo que essa venda ainda depende de outras condições além da autorização do CAD. Prosseguindo em relação à CEMIG, um comunicado ao mercado em que ela vem informar a CVM B3 e ao mercado que a Renova Energia divulgou nessa data fato relevante com o seguinte teor, que, por meio de decisão publicada no Diário de Justiça Eletrônico, onde se publicam decisões judiciais, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de conflito de competência, o que é o conflito de competência? Quando dois juízes dizem o seguinte: nós devemos julgar aquele caso ou nós não devemos julgar aquele caso. Quando eles se negam, é o conflito negativo. Quando eles querem conjuntamente julgar, é um conflito positivo. E aí um tribunal superior deve decidir isso, dizendo, na verdade é o juiz A que vai decidir, não o juiz B, ou vice-versa. E aí então deferiu a liminar para suspender a eficácia da sentença do procedimento arbitral promovido pela Lightcom em face da Renova, que havia declarado a rescisão unilateral pela Lightcom com uma condenação ali bem grande. Dessa forma, o contrato volta a vigorar, ou seja, essa rescisão unilateral que havia sido decretada foi suspensa, sendo que essa sentença condenava a Renova, antes subsidiária da CEMIG, num valor de 50 milhões de reais. Dessa forma, a sentença hoje fica suspensa até a decisão final do Superior Tribunal de Justiça. Prosseguindo, um fato relevante de Bradesco. E aí, nesse fato relevante, ele traz que de fato foram aprovadas todas as matérias apreciadas na Assembleia Geral Extraordinária e ordinária realizada no dia 10 de março, em especial a matéria relativa ao cancelamento de 29.545.000 ações da companhia, o que é muito bom, afinal, por um lado a empresa realiza bonificações e aumenta a oferta de ações em circulação e por outro cancela ações justamente também para aumentar os dividendos por ação e valorização para o acionista no médio prazo. E a bonificação com aumento de capital social da ordem de 4 bi, como ocorreu em 2021. Quanto à pauta de Assembleia Ordinária, não extraordinária, houve ali a aprovação da destinação do lucro líquido de 2021 no montante de 21 bi, 22 bi, que pode depois ser usada para bonificações para a conta de reserva de lucros estatutária. Ou seja, isso aqui vai poder ser usado no futuro para novas bonificações, já que a bonificação basicamente é tirar da conta de reserva de lucros e passar para a conta do capital social. Todas elas que integram o patrimônio líquido ali no balanço patrimonial da companhia. E veja, para quem não está entendendo muito do assunto, o Bradesco ele costuma, e hoje é praticamente uma política da empresa, bonificar anualmente. Isso tem ocorrido desde 2009, apenas há alguns anos ele não tem feito isso, e anos que ele acaba não fazendo a bonificação no ano seguinte ou subsequente, ele faz uma bonificação de 20%, que seria o dobro do que ele faz anualmente, que seria de 10%. E houve então ali, dia 8 de fevereiro de 2022, a publicação do fato relevante dizendo justamente que a companhia iria levar para apreciação na Assembleia Geral Extraordinária dia 10 de março a proposta de bonificação de 10% e o cancelamento aqui de quase 30 milhões de ações da empresa. Por meio da bonificação, o capital social da companhia será aumentado em 4 bi, lembrando que a data de corte para o recebimento da bonificação depende de aprovação do Banco Central, geralmente acaba sendo abril. Desse modo, com esse aumento, o capital social do Bradesco sairá de 83 bi para 87 bi, valendo ressaltar que a bonificação vale tanto para ações ordinárias quanto preferenciais, não há distinção aqui, de modo que tanto o acionista ordinarista quanto o preferenciarista receberá na sua conta, após data de corte, 10% das ações que você for dono na data de corte. Então é muito simples, se eu tiver 1.000 ações, tanto ordinárias quanto preferenciais, eu vou receber 100 ações. Luan, e se eu tiver 555 ações, número fracionário, 10% vai dar 55,5? Não, você vai receber 55 e o valor equivalente a meio você vai receber em valores líquidos na sua conta, porque daí o Bradesco tem autorização legal para vender e pagar o valor em dinheiro. E lembrando também que há mais um conceito importante que é o custo das ações bonificadas. O que é o custo da ação bonificada? A bonificação não tem um custo efetivo, porque você recebe de graça na sua conta. Só que, para fins de declaração de imposto de renda, você precisa ter ali um custo calculado contabilmente pelas ações bonificadas. E aqui no caso do Bradesco nesse ano vai ser de 4,12 por ação, independentemente da classe, da espécie. De modo que você vai pegar esse valor aqui,
multiplicar pelo número de ações que você recebeu em bonificação e depois colocar lá na sua planilha de preço médio com as ações que você já possui de Bradesco. E assim você vai ajustar seu preço médio final. Dessa forma, a bonificação tem um efeito muito claro, reduzir o seu preço médio. Afinal, o custo de ação bonificada é sempre muito inferior ao preço de mercado. Veja, ações ordinárias de Bradesco, R$ 17,00. Dessa forma, sempre vai gerar uma queda no preço médio. Isso é bom? Para o acionista de longo prazo que não pretende vender a ação, mas sim se aposentar com ela, é excelente. Mas para o acionista que pretende em algum momento vender a ação, isso é bem ruim, salvo se ele respeitar o limite de R$ 20.000 por mês para a venda de ações. Assim ele poderia, entre aspas, viver de renda com o acúmulo patrimonial que ele teve vendendo ações dentro do limite fiscal de R$ 20.000 para ações. Lembrando que ele não pode fazer day trade. Dessa forma, como a maioria dos investidores desse canal acredito sejam investidores de longo prazo, a bonificação é sempre muito bem-vinda. E muitos não entendem porque o Barsi criticou a bonificação do Bradesco, realizando a zeragem da sua posição na companhia. Muito simples. A bonificação gera aumento do número de ações em circulação. Então, se antes o Bradesco, aqui é só um exemplo hipotético, tinha 100.000 ações em circulação, com a bonificação de 10%, ele vai ter 110.000. Só que com essas 100.000 ações, ele pagava R$ 1 por ação. E aí, após a bonificação, ele não vai conseguir mais pagar R$ 1 por ação, porque agora há um número maior de ações em circulação. E aí esse R$ 1 tem que ser diluído nessas mais 10.000 ações da bonificação. Por conta dessa diluição do dividendo que não consegue acompanhar a bonificação, o Barsi zerou. Mas por que ele zerou? Porque para ele, com a idade dele, faz sentido apenas receber bons proventos. Não faz sentido você aguardar o crescimento dos proventos para que eles consigam acompanhar as bonificações. Dessa forma, não é porque o Barsi acabou realizando a venda das suas ações de Bradesco que se perderam os fundamentos desse banco. Por que você comprou esse banco? Isso que você tem que se perguntar. Qual o seu objetivo com o Bradesco? E aí então você chega à conclusão própria. Lembrando que as decisões de venda são extremamente subjetivas, como eu mostrei num vídeo que eu vou estar deixando aqui no card, que eu também explico o porquê Barsi vendeu Itaúsa. Mas já vai deixando aqui nos comentários. Você pretende receber essas bonificações de Bradesco? Você tem carteira? Conta aqui pra mim da Mirai. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse aqui é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!